Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês com a nossa professora Vitória Maria. Eu espero que vocês tenham uma boa aula, aproveitem bastante, tá? Uma boa noite a todos. Oi, oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Ao Vivo com a gente. Vamos começar a aula de hoje. Para a aula de hoje, eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente do que a gente fez na primeira aula. A primeira aula foi um pouco mais introdutória, para a gente conhecer um pouco mais, se familiarizar ali com o estilo UERJ, entender pontos que eu considero importantes vocês saberem antes da gente começar a destrinchar um pouco mais todas essas questões da UERJ, mas hoje a gente vai um pouco mais para a prática real, a gente vai ver mais a fundo estratégias e coisas muito importantes para vocês terem em mente aí na hora de realizar a prova, tudo que for ajudar vocês. Então, eu trouxe uma aula um pouco mais interativa, um pouco mais prática. E vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu trouxe aqui na aula, que eu vou ser muito repetitiva, e eu acho que eu vou trazer isso em todas as aulas, então vocês já se acostumem, são essas dicas, essas estratégias que vão preparar vocês e que fazem a diferença lá na hora da realização da prova, que é tudo que pode ajudar vocês a estarem 100% preparados e confiantes na hora de realizar a prova. E a primeira dica que eu coloco aqui é sobre a leitura, gente. A atenção e a leitura atenta, principalmente, eu falo leitura não é apenas do texto, né, que a gente tem lá na prova, mas também dos enunciados, as questões. Elas também são muito importantes. Tudo numa prova discursiva conta muito. Então, até a leitura ali atenta das perguntas, principalmente do texto, vai fazer total diferença para vocês na hora de vocês realizarem a prova, vão deixar vocês mais seguros, vão deixar vocês mais preparados na hora de vocês fazerem ali a resposta, né, produzir a resposta de vocês. Focar no que o comando pede, como eu falei, o enunciado também é importante, então vocês entenderem o enunciado, interpretar também o enunciado, não apenas o texto, e focar no que ele pede. Ele pediu para você citar duas coisas, gente, lembrem-se de citar duas coisas. Pediu para você citar e identificar uma coisa? Então vamos citar e identificar. A gente tem que estar sempre atento ao que exatamente o que está sendo pedido ali, sem a gente inventar muito, porque às vezes a gente fica tão inseguro ali. Será que eu estou fazendo certo? Mas é só isso que está pedindo? Então vou colocar mais, ou vou fazer de outra forma. Aí acaba que vocês fogem do que a questão está pedindo, e isso também é algo que desconta que a banca ali não vai gostar se vocês fizerem. Então, se atentar e focar no que o comando pede também é muito importante. Voltar ao texto para confirmar suas respostas. Então, sempre que for preciso, a gente até viu na outra aula, né, a técnica lá de skimming, de scanning, essa questão de vocês voltarem no texto, fazer esse scanning, né, para buscar exatamente o que ali a questão está pedindo. É essencial, sim, vocês confirmarem, terem certeza, porque às vezes a gente troca uma questão, a gente esquece um detalhe, que para a gente pode parecer irrelevante, mas ali acaba tendo um peso, sim, na hora da prova. Destacar, né, seja mentalmente, ou seja com uma caneta, ou o que vocês tiverem lá na hora, informações que vocês considerem importantes, né, para você responder ali, coisas que vocês não podem esquecer na hora de responder as questões, é muito importante também, porque aí vocês já fazem um mapa mental e já estão mais preparados na hora de responder as questões. Vocês serem diretos e objetivos nas respostas, às vezes a gente acaba se perdendo achando que a gente precisa escrever tudo ou justificar muito, e a gente acaba desviando do principal, e isso também desconta ponto. Né? Então, a forma que a gente responde numa discursiva é tão importante quanto você interpretar, você saber inglês, você estar atento ali a regras gramaticais. Então, a forma que vocês se expressam, ela também conta muito, e eu vou cobrar bastante isso de vocês. Vamos ter aulas específicas para treinar essa questão. Né? Hoje a gente vai treinar um pouquinho também, mas eu vou trazer aulas mais específicas para a gente ver essa questão da expressão, como se portar ali na hora de responder uma questão discursiva da prova, o que a banca aprova ou não. E também questões assim sobre personagens, tom, intenção, o que o texto quer dizer. Vocês têm que tentar observar, né, as pistas ali, o que o narrador está falando. Às vezes até os próprios enunciados da UERJ também te dão um direcionamento muito claro do que eles estão querendo que vocês observem, de que ponto eles querem que você retire ali
a resposta de vocês. Então, toda essa questão de o que o autor quis dizer aqui, essa parte do texto, essa palavra, qual é a mudança, o tom que ela traz. A UERJ coloca muito isso, muitas questões são assim, então é importante vocês estarem atentos também. Se houver trecho ou frase em inglês, vocês tentem procurar ali parágrafos anteriores, trechos anteriores, palavras conhecidas, né? Se apeguem ao que vocês sabem, gente, ao que vocês não estão entendendo, que vocês não sabem. Se vocês se apegarem, vocês vão ficar confusos, vão ficar nervosos, a ansiedade vai bater e vai piorar tudo. Então, se apeguem ali ao que vocês sabem, ao que vocês estão conseguindo interpretar, entender, e o que não conseguir, vocês tentem ir ali por, né, inferências, tenta entender um contexto, tenta ver o parágrafo. Não entendi uma palavra, mas entendi o parágrafo. Então, isso já vai te dar uma ajuda, te deixar mais seguro, né, ali na hora da prova. Então, o que eu estava falando, né, de vocês se apegarem ao que vocês sabem, combina com essa próxima que eu coloquei aqui, de não travar em uma questão. Pegou uma questão ali, percebeu que não está saindo, por algum motivo, não entendi essa parte, não sei o que significa essa palavra, tá bom, não trava, respira um pouco, vai para as que vocês sabem, parte para as outras, porque às vezes as outras questões podem te dar uma clareza, você pode, em algum momento, ter ali um despertar, olha, isso daqui está relacionado àquela questão acima, que a UERJ faz muito isso também. Às vezes pega o mesmo trecho e pede coisas diferentes do mesmo trecho. Então, tentem aí, né, se apegar àquilo que vocês sabem e não trava. Deixa fluir, depois vocês voltam naquela questão ali e tenta realizá-la da melhor forma. Né? Evite essas respostas muito curtas, né? Que não responde tudo, né, que o enunciado pede. Como que era a relação de tais personagens? A relação era essa. Tipo, como assim, né? Vamos tentar desenvolver um pouco melhor, né? Se expressar um pouco melhor ali na hora de responder a questão. Não precisa também escrever sempre um parágrafo em todas as questões, porque não é questão de quantidade, mas é a questão de como se fala, né? Como se responde ali. A próxima aqui que eu botei, em caso de adversidade, por exemplo, fiquei ansiosa, deu um branco, tô desconcentrada, não tô conseguindo concentrar, faça ali, né, uma pausa, respire um pouco, depois vocês voltem ali, tenta concentrar novamente, mas assim, vocês estão sentindo que não tá indo? Dá uma respirada, tenta fazer alguma outra coisa, vá para uma outra parte da prova, leia o texto de novo, faça qualquer coisa que possa acalmar vocês mais um pouquinho. E antes de entregar, né, é importante vocês relerem ali o que vocês colocaram, se vocês colocaram as informações certinhas, se vocês não trocaram nada, se está tudo correto, porque às vezes na ansiedade a gente escreve e vem as ideias tudo de uma vez, e a gente escreve e não percebe que errou alguma coisa, ou tem alguma outra coisa ali que a gente poderia falar de uma forma melhor. Então, nem que seja na hora ali, só para não perder ideia, ok, escrevo ali rápido, mas depois eu volto e confiro se eu escrevi tudo certinho, se tem alguma coisa que eu posso melhorar. E por último, né, a confiança, né, vocês confiarem em tudo que vocês praticaram, em tudo que vocês estudaram, porque às vezes ali na hora da prova a gente fica nervoso e fica querendo mudar a resposta, fica querendo tirar coisas, né, mirabolantes que não tem necessidade. Então, às vezes, o confiar também é muito importante, e é o que a gente vai fazer com as nossas aulas, né, praticar essa confiança, deixar vocês mais confortáveis, né, com as provas, com os modelos, com os temas, com o próprio inglês, para vocês conseguirem chegar e ter essa confiança lá na hora da prova, porque a gente já fica muito nervoso, né? Porque a gente está fazendo uma prova ali, né? Tá um momento decisivo. Então, ter essa confiança, essa prática vai fazer total diferença, e a gente vai estar fazendo isso aí conforme as nossas aulas. E, então, nessa parte inicial, eu vou fazer isso toda a aula, a gente sempre trazer essas coisas que parecem bobas, mas são muito importantes. A gente tem em mente, são essenciais para vocês praticarem e para vocês internalizarem, porque é uma coisa que lá na hora da prova vai por mim, vai fazer diferença. E quem estava na aula anterior viu que a gente começou a fazer a prova de 2025. Não deu tempo da gente finalizar, ficaram umas questõezinhas aí para a gente finalizar, mas a gente fez a leitura, a gente tem a tradução dos textos, que eu já mandei lá no material da semana passada, mas eu produzi um novo material para vocês, eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, referente a essa prova de 2025, que eu vou fazer isso toda vez que a gente começar uma prova nova, gente. Toda vez que a gente fizer uma prova, eu vou ter esse material pronto para entregar para vocês na aula seguinte, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material.
É um material que vai ser compartilhado com vocês no grupo lá pela Hannah daqui a pouquinho, tá bom? Vocês já vão ter acesso a ele. Mas eu vou fazer só a introdução aqui para vocês, porque sempre que não der, né, ter alguma questão assim, ou não deu para vocês acompanharem direito a aula, ou vocês querem ter um material de apoio depois para estudar, então eu sempre vou fazer esse material aqui extra para vocês. A gente realizou a prova de 2025, então eu fiz aqui a introdução, é uma correção, né, eu nomeei como correção comentada, né, da prova. Então aqui vocês vão encontrar mais uma vez a tradução do texto da prova. A gente teve esse texto aqui, que a gente já fez a leitura. Eu coloquei uma parte só para palavras, expressões, aí eu coloquei o significado e coloquei uma explicaçãozinha, né, extra ali para vocês, porque esse conhecimento, né, ter essa base aí de algumas palavras, expressões em inglês, acaba sendo muito importante. A gente está falando de uma prova em outra língua, e a UERJ consegue, né, gosta de colocar ali em algumas questões essa cobrança, né, de vocabulário, de termos que mudam sentido. Então, eu coloquei aí para vocês. Aí tem todas, eu destaquei, né, palavras que eu achei interessantes, importantes. Tem expressões aqui embaixo também que estavam presentes no texto e que é legal vocês terem como base. Às vezes eu não tenho tempo para fazer tudo isso durante a nossa aula aqui no ao vivo, então eu vou dar esse material extra para vocês conseguirem tá estudando e se aprofundando um pouquinho mais para além das nossas aulas, né? Coloquei aqui também um guia rápido de como é interessante vocês realizarem ali a prova, né? Fazer primeiro a leitura do texto com calma, sem se preocupar com essa tradução, né? Logo, porque a gente já pensa, eu estou lendo um texto em inglês, já vou traduzir, eu quero entender tudo, eu quero saber palavra por palavra, mas não, o importante, assim, nessa leitura inicial, é você compreender a ideia geral, né, do texto, da narrativa, do que vocês se depararam ali. E eu acho interessante, eu acho que é uma boa dica, inclusive, principalmente para aquelas pessoas que têm até um certo bloqueio com o inglês, fazer essa leitura inicial para entender o contexto geral, compreender a ideia do que você leu ali, e fazer perguntas mentais, sabe? Fazer essas perguntas para tentar entender e tirar até mais informações, né, para vocês conseguirem se guiar um pouquinho mais e conseguir fazer um checklist assim, mental sobre o que vocês conseguiram inferir ali do texto, que vocês conseguiram compreender, e depois vocês já fazem a leitura das questões e vão voltando no texto conforme necessário. Aí eu coloquei uns exemplos de perguntas aqui que vocês podem se fazer, como quem está narrando a história, o que acontece na cena, quais são os personagens, qual o conflito ou situação apresentada, qual é o clima da narrativa. Essas questões podem parecer bobas, mas muitas questões da UERJ, principalmente as primeiras, que vem logo após o texto, são perguntas assim, para vocês, o que está acontecendo ali? Né? Na prova que a gente fez, inclusive, essa daqui, da semana passada, a primeira pergunta era assim, qual é a relação de parentesco ali da personagem com, né, com as pessoas apresentadas, como elas se referem, conversam entre si. Então, assim, são questões, assim, bem específicas para vocês entenderem. Então, é importante vocês fazendo essas perguntas, às vezes vocês já respondem, né? Você já consegue responder mais tranquilamente, pelo menos as primeiras questões ali do texto. E aí vocês fazem essa leitura inicial, respondem essas perguntas, pode ser mentalmente rapidinho também, já fazem a leitura ali dos enunciados. A UERJ coloca enunciados muito completos, eu gosto da forma que a UERJ coloca os enunciados, porque te dão um direcionamento muito claro do que eles querem como resposta. E às vezes te dão até pista de qual vai ser a resposta. Então, assim, é importante vocês também se atentarem à leitura do enunciado, a interpretação também está ali no enunciado, e depois vocês vão voltando aí no texto conforme necessário. Aí eu coloquei as questões aqui, coloquei o modelo, coloquei explicação, coloquei dica. Então esse material vai ficar disponível aí para vocês, e a cada prova que a gente realizar, eu vou enviar esse material aí para vocês conseguirem ter como base para aprofundar os estudos. Essa prova aqui a gente já realizou, por isso que eu já vou disponibilizar isso para vocês. E botei a tradução do segundo texto da prova, coloquei mais uma vez essa parte de vocabulário, e o resto das questões. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação a essa prova, alguma questão, vocês leram o material, não entenderam alguma coisa, quero perguntar, estou sempre disponível aí, vocês podem me procurar e me perguntar que eu respondo tranquilamente, dou sempre esse feedback aí para vocês conforme necessário. E aí esse material vai estar disponível aí até o final da aula, no máximo, lá no grupo para vocês conferirem e estarem atentos. Aí cada prova que a gente realizar, eu faço esse material, vai ser esse nosso combinado,
para vocês terem aí como prática, tanto para os alunos que acompanham a gente e não dá tempo de eu abarcar tudo isso aqui no ao vivo, quanto para aqueles alunos que acompanham pela gravação depois e querem ter também um material aí como base para se aprofundar também. Então tá ótimo, deixo aí esse material disponível para vocês. E aí a gente volta. Só precisava fazer isso, apresentar esse material antes da gente começar oficialmente a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje vai começar agora com essa parte aqui, que acho que, inclusive, alguém tinha pedido isso na aula anterior, e eu não trouxe na aula anterior, mas eu lembrei de trazer na nossa aula de hoje, que é, professora, eu quero praticar, eu quero algumas questões. Que questões você recomenda, né, eu pegar da onde? Porque a UERJ, como é um exame discursivo, a gente às vezes fica na dúvida de como praticar. E como a gente sempre fala, para praticar pelas provas anteriores, que é a melhor forma, ainda é a melhor forma, vocês, né, usarem ali as provas anteriores como base. E se eu não quiser praticar apenas com as provas anteriores, que questões eu posso perguntar também, posso pesquisar, posso estudar? Então, eu coloquei aqui algumas outras provas, alguns exames que vocês podem estar copiando. Depois eu posso tentar trazer o link desses sites para vocês também, se for facilitar. Mas acho que vocês rapidinho conseguem achar aí também na internet, está sempre disponível. Que é outras bancas, alguns outros lugares que vocês podem estar estudando. Eu coloquei aqui o Enem. Pode parecer um pouco contraditório, porque Enem é uma prova, não é uma prova discursiva. Mas a temática, o tema, né, da prova, o que é cobrado na prova do Enem, é a mesma coisa que é cobrado, basicamente, na prova da UERJ. São textos interpretativos, de vocabulário, de conceitos. Então, também é bom, mesmo que seja múltipla escolha, né, não seja um discursivo, é muito bom também, eu recomendo bastante vocês pesquisarem provas do Enem, pegarem provas anteriores, porque a temática é basicamente a mesma. Então, vocês vão estar praticando também para a prova da UERJ, mas de outra maneira. E vocês, se quiserem adaptar a questão, em vez de vocês responderem com múltipla escolha apenas, se vocês quiserem responder de forma discursiva as questões do Enem, também funciona, é uma ótima prática, é uma ótima maneira também de vocês estarem aí, né, fugindo um pouquinho desse padrão apenas provas anteriores da UERJ. E tem também os vestibulares da Unesp, Unicamp e da FUVEST, que eu coloquei aqui, porque são textos também, são a mesma forma de cobrar, entendeu? Segue esse padrão aí do Enem também. E aí vocês conseguem também estar praticando, vocês conseguem também estar fazendo esse mesmo exercício, né? Para estar se preparando de forma indireta para o vestibular aí da UERJ também, gente. Então, são ótimas questões, eu posso trazer os sites nas próximas aulas, para os links, né, dos sites nas próximas aulas, mas são assim, é a mesma temática, a cobrança ela é um pouquinho diferente, mas é ótimo também para vocês praticarem. Vocês vão conseguir fortalecer esses pontos importantes cobrados pela banca da UERJ e vai dar certo da mesma forma. E na última aqui eu coloquei, né, o Cambridge, que é um site também. Lá vocês encontram questões. Eu acho que eu até compartilhei na última aula alguns sites que vocês podem estar olhando textos e vocês podem estar respondendo esses textos, né, com perguntas que o próprio site já traz pronto. Aqui também vocês fazem dessa mesma forma. Lá eles colocam essa técnica de skimming, de scanning, que eu sempre reforço aqui, que eu já trouxe na última aula, vou reforçar hoje também com vocês. Então, lá também é uma ótima forma de praticar, de forma direta também, fugindo um pouco das questões apenas da UERJ. Então, esses sites aí, esses vestibulares, eu recomendo vocês a estarem dando uma olhada também, se vocês quiserem uma prática extra, né, além das questões e provas anteriores da UERJ, gente. Então, eu já deixo essa dica extra aí para vocês também. E como eu tinha dito que a aula de hoje a gente ia aprofundar um pouquinho mais, né, a gente vai começar aqui vendo alguns falsos cognatos muito frequentes e comuns em inglês. Como a gente está falando de uma prova que apresenta texto em inglês, a gente não pode deixar de treinar essa leitura de textos e ampliar o nosso vocabulário, né? Então, a gente tem que estar fortalecendo aí nosso vocabulário em inglês para a gente conseguir se preparar, né? E conseguir identificar mais facilmente se a gente está lá na prova algumas nuances, já teve provas que a UERJ cobrou, assim, expressões idiomáticas e questões assim que a gente pode se preparar, a gente pode estar aí, né, fortalecendo o nosso background, trazendo mais conhecimento, mais vocabulário, e a gente não pode fugir muito do inglês, apesar de eu sempre mostrar aqui para vocês que o inglês é apenas um detalhe.
eu não posso fugir, ignorar completamente ele. Então, a gente vai ver aqui alguns falsos cognatos muito comuns e que aparecem muito em textos, principalmente textos da UERJ, que é importante, eu considero importante vocês saberem, conhecerem aí, porque a prova da UERJ costuma testar essas coisas, né, esses detalhes aí que a gente acha que é algo bobo, mas do nada a UERJ coloca lá. E aí eu trouxe os mais comuns, assim, né, que é o actually, que significa na verdade, o eventually, que é o finalmente, por fim, pretend, né, que é o fingir, que a gente às vezes, principalmente por estar lendo um texto em outra língua, a gente vai por essa associação, então a gente tenta traduzir, sempre trazendo por palavras que a gente conhece na nossa língua materna. E aí a gente lê um pretend, por exemplo, já acha que é pretender, mas não, na verdade é fingir, né? Realize, que é perceber, sensible, que é sensato, sensitive, que é sensível, colleague, que é faculdade, college, que é faculdade, parents, que é pais, library, biblioteca, fabric, é tecido, né? A gente tem esses falsos cognatos, aí eu vou deixar aí para vocês praticarem depois, vocês estarem aí ampliando, né, esse conhecimento de vocês, porque a UERJ coloca essas questões de vocabulário e ela costuma pegar justamente essas expressões, esses falsos cognatos. Aí tem aqui o support, que é o apoiar, o push, que até hoje, gente, o push, eu acho que engana muita gente, né? Porque até tem estabelecimento que a gente entra que tá lá o push, aí você já faz o quê? Vão puxar. Eu, nossa, toda hora eu me esbarro em algum lugar porque eu vou no push, aí eu vou puxar, mas na verdade é um empurrar. Tem o chef, tem mayor, tem jury, custom, legend. Tem muitas outras palavras que eu sempre vou tentar trazer aí para vocês, palavras, expressões, vocabulário, que a gente pode estar aumentando aí para a gente facilitar a nossa leitura no inglês e ter esse acervo aí que é muito importante lá na hora da prova. E além dos falsos cognatos, eu coloquei. Ah, não, peraí, que ainda tem essa parte aqui que é para a gente praticar um pouquinho. Então vamos lá ver se a gente consegue descobrir o que, que significa esses falsos cognatos aí. Então, aleatoriamente, vão respondendo aí os falsos cognatos, pode ser pelo chat mesmo, os que vocês conhecem e o que vocês não conhecem. Vamos ampliar juntos aí o nosso vocabulário. Se a gente conhece algum desses, vocês conhecem alguma dessas palavras aqui, chutam aí o que elas significam. Vamos praticar um pouquinho. Temos novel, temos lunch, temos attend. Vocês conhecem alguma dessas palavras aí, expressões? Lunch é almoço, muito bem. Lunch a gente já acha que vai ser lanche, né? Novel é romance. Ó, eu li romance é romance. Sim, certíssimo. Até agora tá tudo certo. Sim, data. Uhum. Dados. Temos intend, retire, tax. Avocado ou abacate. Muito bem. Mais alguém quer falar de algum outro? Notice, perceber, sim. Confident. Muito bem. Faltou algum, gente? Eu acho que vocês falaram todos. Novel, lunch, attend, avocado, confident, data. Notice, intend, retire. Ah, não, acho que vocês não falaram o retire de tax. Gente, minha voz tá horrível hoje. Mais alguém quer falar de algum? Gente, vocês estão indo muito bem. Essas palavras costumam pegar muito os alunos, né? A gente confunde bastante, mas são palavras que a gente não pode tentar fazer essa associação direta com a língua materna, porque não vai dar certo. A gente vai confundir, com certeza. Mas que ótimo que vocês conseguiram aí reconhecer. And, muito bem.
Acho que faltou nenhum, faltou, gente? Vocês já botaram novel, que é o romance, lunch? Não. Ah, vocês botaram attend? Não sei. Tem um avocado, né? Confident, muito bem. Data, vocês botaram. Notice, vocês botaram também. É, botaram. Intend, acabaram de botar aqui, que é o pretender, literalmente, né? Retired. Bom, acho que só faltou o retired, né? Que é o aposentar, né? Aposentado. O tax, que é literalmente taxa, né? Esse daqui é até mais parecido com o português, associação até que dá certo. E o police, que vocês botaram já, policy, que vocês botaram política, tá certo. Acho que não faltou nenhum, gente. Então, vocês foram muito bem aí nos falsos cognatos. Eu achei que vocês iam confundir, mas até que vocês saíram muito bem. Então, nessa parte dos falsos cognatos, eu vou tentar trazer sempre palavras assim para a gente ir praticando e ir ampliando o nosso vocabulário de inglês aí, porque é muito importante, principalmente na parte aí da leitura. Aí eu trouxe também algumas expressões muito comuns, inclusive algumas dessas expressões já tiveram na prova da UERJ, já caíram em textos anteriores, que é legal também para a gente ampliar aí nosso vocabulário e a gente está praticando aí o inglês de forma mais direta. Gente, aí eu trouxe aqui o ahead of his or her time, ou, em vez de time pode ser style também, então ahead of style ou ahead of time, que é basicamente à frente do seu tempo, né? Algo inovador, visionário, in the long run, que é a longo prazo. Desculpa. At first glance, que é, né, a primeira vista. A turning point, que é o ponto de virada. In the dead of night, que é no silêncio profundo da noite. A matter of time, uma questão de tempo. Against all odds, essa também é muito comum, que é contra todas as probabilidades. Out of the blue, que é tipo algo que acontece do nada. Então foi algo que veio do nada, out of the blue. A heavy heart, que é um coração pesado. Esse é até mais parecido, né? Lost track of time, que é perdeu a noção do tempo. Make up one's mind, tomar uma decisão. Stand one's ground, que é manter sua posição. Come to terms with, que é aceitar ou lidar com algo difícil. Walk in someone's shoes, que é se colocar no lugar do outro. E the last straw, que é a gota d'água. Então, são expressões aí muito comuns que aparecem em diversos textos e é bom vocês estarem aí usando também, dando uma estudada para fazer esse aprofundamento no vocabulário de inglês, que é muito importante também, afinal, a gente está falando de uma prova discursiva que tem como base textos em inglês. Então, a gente não pode fugir muito disso, a gente tem que praticar essa leitura, a gente tem que praticar expressões, falsos cognatos e tudo que for possível em inglês, para estar ampliando aí toda a nossa bagagem. É muito importante. E aí, eu trouxe também um tema muito recorrente das questões, né, da UERJ ali, que acaba sendo os verbos, e é uma dúvida muito genuína que os alunos costumam ter, né, em relação ao inglês, né, que são os verbos. A UERJ não costuma cobrar, às vezes, diretamente a tradução de um verbo, nunca acontece isso, mas ela pede para vocês identificarem, por exemplo, o tempo verbal que a frase foi escrita, ou para vocês traduzirem alguma coisa, e quando vocês vão traduzir uma frase, vocês têm que também se atentar ao verbo. A frase está no presente, então eu tenho que fazer minha tradução automaticamente no presente. E assim por diante. No material que eu já disponibilizei para vocês na semana passada, tem uma explicação mais a fundo dos verbos em inglês. Então, se vocês ficarem ainda com alguma dúvida, vocês podem consultá-lo. Mas eu já trouxe aqui, né, uma visão mais geral, né, vou fazer essa introdução aqui com vocês do verbo inglês, porque é uma dúvida que os alunos costumam ter. Então, os verbos mais comuns, não tem muito como fugir, gente, estudar verbos em inglês no geral. É mais ou menos vocês gravarem os verbos e saber sua forma no passado. Alguns verbos a gente já sabe que eles têm regrinhas ali, outros não. Outros eles mudam completamente a sua forma e a gente só tem que aceitar isso e gravar que ele muda a sua forma.
Tem uns que eles já pegam ali, né, aquela forma no passado que é marcado pelo ED no final do verbo, às vezes só pelo D ou IED, vai depender aí. E aí eu já trouxe aqui uma listinha para vocês, mas naquele material que eu trouxe na semana passada, tem a tabela completa de todos os verbos no inglês, para esses que são irregulares, que mudam completamente sua forma, e para esses regulares, que eles apenas acrescentam o ED no final. Mas para vocês seguirem, né, esses verbos, o importante é vocês saberem reconhecê-los se está no passado, se é regular, se é irregular, porque basicamente é o que a UERJ cobra. A UERJ não cobra nada muito além disso, não. Aí você tem que saber se está no passado, ok, então é qual o tempo verbal. E se não está no passado, eles normalmente pedem apenas a tradução, então vocês não se apeguem muito a isso, não. Mas aí tem os verbos regulares aqui, eu coloquei os exemplos, como talk, que vira talked, play, que é o played, o open, que é opened, e assim por diante. E os irregulares, que mudam completamente sua forma, como go, que pode ir até gone. E o see, que vira até saw e seen. E o cut, que é um que não muda sua forma, que fica cut, cut, cut. Mas assim, essa parte dos verbos está melhor explicado naquele material que eu mandei. E se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar que eu trago aí em outras aulas para a gente aprofundar isso daqui. Mas a gente vai aprofundar em provas e a gente vai ver como que a UERJ cobra especificamente essa questão dos verbos e vocês vão entender melhor. Mas podem ficar tranquilos. E agora a gente vai praticar um pouquinho mais aí toda essa questão, depois de a gente ter visto aí bastante coisas importantes, né, que é cobrado na prova, de forma direta ou indireta. Eu trouxe 3 tipos de textos hoje, textos curtos, tá vendo? É praticamente um parágrafo, para a gente praticar a nossa leitura e a identificação aí de informações para a gente treinar aí e perceber, porque se todo dia vocês praticarem com um parágrafozinho desse, fazer perguntas e responder, vocês já vão perceber que vocês vão estar muito mais seguros e confiantes e fazer de forma mais natural as questões e a prova da UERJ. Então, eu trouxe 3 textos hoje, cada um em um nível iniciante, intermediário e avançado, e a gente vai praticar a leitura desse texto juntos. Eu não vou traduzir inicialmente, apenas se for necessário, e a gente vai tentar responder as perguntas que eu trouxe. Aí, obviamente, vocês se atentem aí, tentem responder como vocês responderiam na prova discursiva da UERJ, que já é uma prática legal aí para vocês, né? Já é uma forma da gente estar praticando aí para a prova. Então, eu trouxe aqui o primeiro texto, eu vou fazer a leitura, dá um tempinho para vocês irem respondendo. E se precisar traduzir, eu vou traduzindo junto com vocês. Lucas lives in a quiet neighborhood with his grandmother. Every afternoon after school, he sits on the front porch to do his homework. He enjoys the warm sunlight and the sound of birds singing in the trees. Sometimes neighbors stop to say hello, and Lucas always smiles back. Even when he feels tired, he knows that these small moments make his day brighter. His grandmother usually brings him a glass of juice, and they talk about how their day went. Um texto simples, vocabulário simples, tá bem no nível iniciante mesmo. E a gente agora tem umas perguntas. A primeira, where does Lucas live? Segunda, what does he usually do in the afternoon? Terceira, how does Lucas feel about the small moments in his day? Quarta, who brings him juice? E quinta e última, what kind of atmosphere does the neighborhood seem to have? Calm or chaotic? Aí vocês podem ir respondendo sem ordem, podem estar respondendo aí conforme vocês preferirem. A primeira aí, Lucas Live, até respondeu em inglês, perfeito, né? Que ele vive em um bairro tranquilo, quieto, perfeito, e ele mora com sua avó. Perfeito, correto. As duas respostas aí estão corretíssimas. E what does he usually do in the afternoon? Se vocês precisarem de alguma tradução, de alguma questão, vão me indicando aí também, gente.
Porch é tipo aquela varanda da frente da casa. Que é muito comum essas varandas na frente da casa quando são casas lá dos Estados Unidos, né? Que eles costumam ter aquela varandinha, que aí eles botam aquelas cadeirinhas na frente. Esse seria esse porch. Aí, o que que ele costuma fazer, né? What does he usually do in the afternoon? O que que ele costuma fazer à tarde? Ele costuma sentar todas as tardes para fazer seu trabalho de casa, sim. Ele faz seu dever de casa em sua varanda. À tarde ele senta na varanda para fazer sua lição de casa. Perfeito, exatamente isso, gente. É, agora três. How does Lucas feel about the small moments in his day? Como que ele costuma se sentir, né? Sobre esses pequenos momentos do seu dia. Ele gosta, ele não gosta? Perfeito, é isso daí. Exatamente. Essa foi uma informação mais específica, mas vocês conseguiram também tirar ali do texto. Aí essa pergunta também é um pouquinho mais específica, mas é só para treinar essa atenção de vocês. Seria Who brings him juice? Quem traz ali, exatamente, a sua avó que traz ali o suco para ele. E a última, qual é a atmosfera que vocês sentem aí desse, né, do bairro em que ele vive? É um bairro mais calmo? Como é que é? É algo, aqui já é uma informação que vocês vão ter que fazer uma inferência, né? Vocês vão ter que tirar a partir do texto ali. E é uma vizinhança calma. Perfeito. É isso daí. Então, é um texto pequeno, é um texto mais iniciante mesmo, para vocês treinarem essa atenção. Inclusive, nos sites que eu mandei para vocês na semana passada no material, é esse tipo de texto que tem lá. E lá tem questões de múltipla escolha, tem questões discursivas, tem vários exemplos, vários temas para vocês praticarem. Eu tirei, inclusive, desse site que eu recomendei a vocês. E ele é perfeito, ele é nesse estilo aqui. Se vocês praticarem um pouquinho dessa forma todo dia, vocês vão ampliar vocabulário, vão ampliar a capacidade de interpretação, de extrair informações, de identificar informações. E é uma ótima forma de vocês treinarem aí para o UERJ. Então eu deixo aí essa recomendação mais uma vez. E agora, sem demorar muito, vamos para o nível 2, que é o intermediário. Vou ler novamente, se vocês precisarem de alguma tradução, vocês me avisem e vão respondendo aí as questões. For months, Anna dreamed about performing on stage, but when the day of the school talent show arrived, her confidence began to fade. The auditorium was crowded, and the noise made her heart beat faster than usual. She watched the other students perform and wondered if she was truly ready. Still, when her name was called, Anna stepped forward. She took a deep breath, closed her eyes for a moment, and remembered how much she loved singing. As she began, the audience grew quiet, and Anna realized that facing her fear was the most important part of the whole experience. Então, temos um texto aí, também tranquilo, espero eu, mas já tem umas palavras mais específicas. E se precisarem de alguma tradução, vocês me pedem aí também. Agora a gente tem as perguntas. What event is Anna participating in? Why does she start to feel nervous? What does she do before beginning her performance? How does the audience react once she starts singing? Perfeito. What lesson does Anna learn by the end of the paragraph? E a primeira resposta aqui já está correta, que ela está participando de um show de talento na escola, ou só um show de talentos, perfeito. Esse é o evento.
E why does she start to feel nervous? Agora, o porquê que ela começou a se sentir nervosa? Hum, perfeito. Ela ficou nervosa porque o lugar estava cheio, o... ela ficou se questionando, né, ali. Exatamente. Então, o auditório estava cheio, o barulho fez o coração dela bater mais, né, mais rápido, mais forte do que o habitual. E ela viu ali, né, a apresentação dos outros alunos e se perguntou se ela estava realmente preparada para aquele momento ali. Então, todas as respostas de vocês são corretíssimas. Ela começou a se sentir nervosa pelo fato do auditório estar lotado. Isso, exato. E agora, what does she do before beginning her performance? O que ela fez antes de iniciar ali a performance dela? Para se acalmar e conseguir ir com tudo. O que ela fez? Deixa eu ver onde tá bem depois dessa parte que a gente acabou de analisar, né? Still, when her name was called, Anna stepped forward. She took a deep breath, closed her eyes for a moment. Tudo isso daí é a resposta agora. And remembered how much she loved singing. Ela deu um longo respiro, fechou os olhos e viu que amava cantar. Perfeito. Exatamente. Ela fez todo esse ritual aí, deu uma pausa, que é muito importante às vezes, né? A gente pausar, respirar e focar no que importa. E agora vamos para a próxima. E ela respirou fundo, fechou seus olhos. Exatamente. E how does the audience react once she starts singing? Como que foi aí a reação da plateia quando ela começou? Uhum, perfeito. Isso daí. E a última, perfeito, o auditório ali, né? Ficou quieto. E a última, what lesson does Anna learn by the end of the paragraph? Qual foi a lição que ela ficou aí, que ela aprendeu ali no final, depois de começar a sua apresentação? Exatamente. Então, a lição aí que ela aprende aqui é que facing, ela percebeu que eram os seus medos é a parte mais importante de toda a experiência. Perfeito. O importante é que ela amava cantar e tudo é uma experiência. Que encarar o medo dela foi o mais importante nessa experiência, exatamente. Então, perfeito. Conseguimos aí mais uma vez identificar os pontos principais do texto. E tá vendo, lemos um texto pequenininho, um parágrafo, respondemos algumas perguntas básicas e a gente já conseguiu entender o texto no geral. Então, tá perfeito. Vamos para o último texto, que é o nível Advanced. Vamos ver aqui. When Jonathan returned to the old library where he had studied as a teenager, he expected to feel the same comfort he once knew. Instead, he was surprised by a strange mixture of nostalgia and unease. In the long, dusty shelves still had the books he used to read, but the quietness felt heavier now, as if the years had left invisible marks on the place. He walked slowly between the aisles, toting the worn-out spines of the novels that had shaped his childhood imagination. Each step reminded him not only of who he had been, but also of how much he had changed. Some memories, he realized, are both reassuring and painful. A reminder that growing up means carrying the past with us, even
even when we try to leave it behind. Meu Deus, gente, desculpa aí, a garganta tá péssima. Aí temos esse novo textinho e mais perguntinhas. How does Jonathan feel when he returns to the library? What details show that the place has changed for him emotionally? What does Jonathan remember while walking through the aisles? What do the books represent in his life? E what larger idea about memory or growing up is suggested in the final sentence? Vamos por partes nesse último texto. Se precisar de tradução de alguma coisinha, é só me apontar aí no chat. E vamos tentar ir responder aí. E já responderam, calma. Então, como que ele se sente quando ele volta à biblioteca? Perfeito, ele sentiu aí uma nostalgia, né? Ele sentiu ali um conforto que ele já conhece. Exatamente, que a gente tem logo ali, né, no começo. Dá essa sensação, né, que ele conhecia. Ele sentiu uma estranha mistura de nostalgia e uma inquietação. Perfeito. Né? Esse unease ali é quando você tem. Não chega a ser. Se for traduzir literalmente, é tipo enjoado, sabe? Mas é nesse sentido de você traduzir melhor. Tá com essa inquietação, sabe? Você tá com esse agito, porque você tá num lugar ali, né, nostálgico, então mexe com os seus sentimentos. Então tá certo. E agora, né, qual detalhes que mostra ali que o lugar mudou para ele emocionalmente? Nossa, não fugiu a palavra para o instante. Então, que parte ali, né, que parte explicita isso pra gente? Essa parte a gente tem que pegar algumas nuances aí do texto, né, para entender ali qual parte mostra para ele que essas coisas mudaram emocionalmente, né? Aí é uma inferência mais indireta mesmo com as informações do texto. Então, sim, os livros que ele lia empoeirados aqui, quietude, as marcas invisíveis no lugar. Perfeito, perfeito, Isabela, é isso mesmo. Então, o que que vai lembrando ali para ele que o lugar mudou emocionalmente? Todos esses sentimentos que ele tem enquanto está visitando ali o lugar, né? Então, ele vendo as prateleiras empoeiradas, os livros ali que ele costumava ler, né? O lugar está muito quieto, né? Que antes era quieto, mas agora está mais pesado, né? Que mostra ali para ele essas marcas também visíveis no lugar. Então, perfeito, essa aí é a resposta. What does Jonathan remember while walking through the aisles? Então, o que que ele lembra ali enquanto está andando, né, pelos corredores? O que que os corredores andar ali pelo aquele lugar que é nostálgico para ele traz para ele, gente? Lembra a sensação de tocar nos romances que ele lia, esses que marcaram a imaginação de infância dele. Exatamente, ele fala aqui, ó, nessa parte. Each step reminded him not only of who he had been, but also of how much he had changed. Então, o que que andar ali pelos corredores estava lembrando para ele era justamente não apenas da pessoa que ele foi,
mas o quanto que ele mudou, né? Então tá olhando ali para os livros, tocando, né, que tudo isso que formou a imaginação dele de infância, né, tava lembrando do quanto que ele mudou, né, da pessoa que ele era e o quanto que ele mudou. Perfeito, é essa a resposta. E o que que os livros representam na vida dele, né? Também tá aí nessa parte, né, do texto. O que que isso daqui vocês vão ter que fazer uma inferência mais indireta mesmo, porque não tem nada específico no texto que fala sobre a representação do livro, mas a gente entende a partir da leitura dele o peso dos livros aí, né? Dele estar andando nessa biblioteca de novo, todas as sensações que ele está tendo. Então, o que que a gente pode dizer que o livro representa na vida dele a partir disso tudo? O que que vocês conseguem me dizer? E se já quiserem responder também a 5, que é what large idea about memory or growing up is suggested in the final sentence? Que é qual é essa ideia geral, né, sobre memória e crescer, que é sugerida na frase final, né, nessa parte final aqui do texto, que é some memories he realized are both restoring and painful. A reminder that growing up means carrying the past with us, even when we try to leave it behind. Os livros representam tudo aquilo que ele imaginava como criança, as histórias, a imaginação, representa as inspirações e sonhos que ele pode ter, representa algo que moldou a sua imaginação quando ele era criança. Perfeito. Todas as respostas estão corretas. A gente pode inferir todas essas coisas a partir da leitura aqui. Então, a gente consegue entender que os livros foram algo importante para ele no passado, na infância, algo que o moldou enquanto pessoa, e ele percebe isso agora. Também ele consegue perceber o quanto que ele mudou, mas ele ainda dá essa importância aos livros, porque foi o que na infância fez ele criar toda essa imaginação e todas essas memórias hoje. Então, perfeito, gente. E a última, que é essa ideia que ali no final traz sobre memórias e o crescer, né, o amadurecer. A ideia central é que, independente do crescimento, o importante é lembrar o que mudou e não o que ele era. Além de mostrar que as memórias dolorosas também são essenciais e carregam o nosso passado. Perfeito. Essa resposta está muito correta. Gostei, inclusive, da sua análise. E é exatamente isso, gente. Tá falando aqui que algumas memórias, né, são esse lembrete que você crescer, né, significa carregar o passado com você até quando você tenta deixar isso para trás, né? Então, é toda essa ideia aí que a Isabela colocou aqui no comentário, tá certo? E é exatamente isso. Então, a gente conseguiu responder aí perguntas sobre 3 textos diferentes, em 3 níveis diferentes, nível mais iniciante até o mais avançado. Mas a ideia é essa mesmo, você que está trazendo essas práticas para gente. Algumas aulas vão ser mais teóricas, outras mais práticas, justamente para a gente ter esse equilíbrio aí. E o que vocês acharam aí dos textos, das perguntas? A gente está praticando também de forma mais indireta, mas estamos praticando
para a prova da UERJ também. Que é basicamente isso, gente. Eles basicamente colocam um texto e pedem para vocês responder de acordo. E eu acho que vocês saíram muito bem. Acho que vocês conseguiram responder tranquilamente. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu abrir a prova de hoje aqui, que agora que a gente já fez toda essa introdução aqui, né, de treinar bastante e ver alguns pontos que eu queria trabalhar com vocês, a gente não vai fugir, a gente vai trabalhar também a nossa prova de hoje. Deixa eu abrir aqui. A nossa prova de hoje, a gente praticou a de 2025, aí a gente vai aos poucos, né? Se a gente praticou de 2025, a gente hoje vai praticar de 2024. A gente vai indo dessa forma. A gente vai praticando. Deixa eu abrir a prova aqui. Agora, como a gente fez a de 2025, a gente vai fazer agora de 2024. Para a gente agora, depois de toda essa introdução, da gente entender pontos importantes, rever coisas importantes, a gente ir agora para a prática mais aprofundada da prova, que também é muito importante. Agora a gente vai estar vendo aí a prova de 2024, que tem um texto aqui, que é o The Curious Case of Benjamin Button, que é o curioso caso de Benjamin Button. Aí eu vou ler aqui o texto com vocês. Se precisar de tradução, a gente vai traduzindo conforme necessário. E tem as questões que a gente vai respondendo em conjunto também. Vocês conhecem, gente, o texto de Benjamin Button, O Curioso Caso? Eu não conheci o texto, mas eu conheci o filme quando eu vi essa prova. Aí eu lembrei na hora as partes principais, né, do Curioso Caso, do Benjamin Button. Por isso que eu falo que ter essa bagagem às vezes é importante, porque a gente se sente mais seguro na hora de responder as questões, que a gente vai conseguir identificar algumas informações e extrair de maneira mais fácil. E vou ler aqui o texto. Como na prova discursiva eu sempre falo que tudo é importante, então vamos ler tudo. No texto a seguir são apresentados 3 fragmentos da narrativa ficcional, The Curious Case of Benjamin Button. Cada um relata um momento da vida peculiar do personagem principal. Ele já deu uma introdução aqui pra gente, então a gente já sabe que a gente vai ter. Eu não mandei, né, essa prova para vocês, deixa eu mandar agora. Vou baixar aqui agora para vocês, gente. Para vocês conseguirem acompanhar. Vou salvar. Salvando aqui para mandar para vocês, gente. Meu Deus. Ah, foi, peraí. Compartilhei aí. Muito obrigada. Vamos lá, então, agora. Esqueci completamente de enviar para vocês o arquivo da prova. Então, vamos lá. Vou começar aqui a leitura. Inclusive, olha a expressão que a gente tem aqui, que eu acabei de botar lá no material para vocês, de expressões comuns em inglês, ó. 50 years ahead of style. Eu botei lá ó, o ahead of style para vocês lá no texto, para vocês verem como realmente é comum, como realmente cai.
principalmente em textos literários. Essas expressões são muito comuns de serem utilizadas. Então, vamos começar. Young Miss and Miss Roger Button were 50 years ahead of style when they decided one day in the summer of 1860 that their first baby should be born in a hospital. This was their first experience with the charming old custom of having babies. Miss Button was naturally nervous. He hoped it would be a boy so that he could be sent to Yale College in Connecticut. On the September morning consecrated to the enormous event, he arose nervously at 6 o'clock, dressed himself, adjusted an impeccable stock, and hurried forth through the streets of Baltimore to the hospital to determine whether the darkness of the night had borne a new life upon its bosom. A nurse was sitting behind a desk in the opaque gloom of the hall. Swallowing his name, Miss Button approached her. "Good morning. I am Miss Button. I want to see my child." At this, a look of utter terror spread itself over the girl's face. She rose to her feet and seemed about to fly from the hall, restraining herself only with the most apparent difficulty. "Oh, of course," she cried hysterically. "Upstairs, right upstairs. Go up." Wrapped in a voluminous white blanket and partly crammed into one of the cribs, there sat an old man, apparently about 70 years of age. His sparse hair was almost white, and from his chin dripped a long smoke-colored beard, na verdade, which waved absurdly back and forth, fanned by the breeze coming in at the window. "Am I mad?" turned Miss Button, hysteria resolving to rage. "Is this some ghastly hospital joke?" "It doesn't seem like a joke to us," replied the nurse severely, "and I don't know whether you are mad or not, but that's the most certainly your child." "You have to take him home," insisted the nurse, "immediately." Então, a gente leu aqui a primeira parte. Como o próprio enunciado falou, temos 3 momentos aqui, né? 3 divisões da história. E vocês entenderam aí esse primeiro momento da história? O que vocês conseguiram entender? Vamos fazer essa leitura aí aos poucos. O que vocês conseguiram perceber aqui da história? Sabe, a primeira parte está falando do nascimento do bebê. O que vocês conseguiram entender aí? O que vocês conseguem me dizer de informações? Vamos fazer aquele exercício, né, que eu falei para vocês fazerem, de primeiro ler, fazer uma leitura geral, pegar as ideias gerais, responder umas perguntas, né? Então vamos lá tentar entender o que essa primeira parte aqui do texto está falando, o que a gente consegue destacar como importante, e o que a gente consegue aí tirar de informação. Sobre o curioso caso do Benjamin Button. O que a gente entende sobre o curioso caso dele? A gente consegue tirar algumas informações aí que já pode ajudar a gente na resolução das questões. Ou se vocês não entenderam alguma coisa, pode ir perguntando também. Mas vamos lá, gente. Vamos falar que eu tô assistindo, que só eu tô falando o tempo todo aqui, ó, minha voz tá até falhando já. O pai do Benjamin estava se arrumando para ver seu filho nascer, quando chega no hospital para ver, se depara com algo que ele não esperava exatamente. A gente já consegue aí entender o ponto principal da narrativa aqui. A gente entende que é o nascimento de uma criança, a gente entende que é um momento que o pai estava ansioso ali para ver o nascimento do seu filho. E quando ele chega no hospital, ele se depara com algo que ele não esperava, que é, em vez de um bebê, ele encontra um homem idoso. Então, assim, é algo inesperado, né? Nenhum pai vai para um hospital ver o nascimento do seu filho e espera
encontrar um idoso lá. Ele até questiona as enfermeiras, exatamente. Aí a gente tem esse diálogo aqui, né? No final, que ele até se questiona, perguntando se ele está, tipo, louco, né? E aí a enfermeira é até um pouco severa na hora de responder ele, falando que isso não é uma piada. Então, aqui de principal que a gente consegue interpretar é isso daí, perfeito. Vamos para essa segunda parte aqui. Benjamin, once he left the hospital, took life as he found it. But one day, a few weeks after his 12th birthday, while looking in the mirror, Benjamin made, or thought he made, an astonishing discovery. Did his eyes deceive him, or had his hair turned in the dozen years of his life from white to iron gray under its concealing dye? Was the network of wrinkles on his face becoming less pronounced? Was his skin healthier and firmer, with even a touch of ruddy winter color? He could not tell. He knew that he no longer stood, and his physical condition had improved since the early days of his life. The process was continuing, there was no doubt of it. He looked now like a man of 30. Instead of being delighted, he was uneased. He was growing younger. Então, temos uma segunda partezinha aqui. O que a gente consegue entender dessa segunda parte? Aí já pula um pouquinho no tempo, né? A gente já tem um avanço temporal aí, que a gente já percebe uma outra parte da vida do Benjamin, né? A gente já entende outra parte da história. O que a gente consegue destacar aqui de importante? Acho que só tem uma informação assim que sobressai aí como importante nessa segunda parte aqui do texto. Temos também a terceira. Vou ler a terceira já e vocês vão deixando aí nos comentários inferências, informações que vocês já conseguem tirar aí como importantes. Vão deixando aí, porque vocês vão ver que isso vai facilitar muito na hora da gente responder as perguntas. A gente aprofundar um pouquinho mais, a gente vai aprofundar bastante. Com o passar do tempo, o Benjamin vai rejuvenescendo. Exatamente, é o ponto principal que a gente consegue perceber aí, né? A gente percebe que ao invés dele estar seguindo o ciclo que a gente considera natural, humano, que é o você envelhecer, ele está rejuvenescendo, né? Então ele percebeu que o cabelo dele já não está tão escuro, que ele já não está com tantas marcas de expressão, né? Como rugas. Então, assim, a gente vê um processo inverso aí. Ele vê que ele está se sentindo mais forte, inclusive, né? Que ele está se sentindo melhor. Então, ele já começa a se questionar ali, né? Sobre isso. Então, conforme ele vai crescendo, ele percebe que está rejuvenescendo. Perfeito. É a informação principal que a gente tem aí, né, nesse segundo trecho. Agora, o último trecho está falando: The days followed on in monotonous content. He went back a third year to the kindergarten, but he was too little now to understand what the bright shiny strips of paper were for. He cried because the other boys were bigger than he, and he was afraid of them. The teacher talked to him, but though he tried to understand, he could not understand at all. Então, nessa última parte aqui, o que a gente consegue entender e fechar aí? A gente está vendo tempos diferentes, né, da vida do Benjamin. A gente começou com o nascimento, aí depois a gente já foi para uma parte que ele já estava ali, né, rejuvenescendo. E nessa último trechinho aqui, a gente vai para a parte que ele literalmente chegou ali à fase que é o que deveria ser o inverso, né? Ele agora virou um bebê, literalmente. Ele chegou ali no nível máximo. Então, agora a gente tem outra parte da vida do Benjamin. Vocês conseguem destacar alguma informação dessa última parte? O que a gente consegue deixar aí para já ajudar a gente nas questões? Nessa última parte do trecho é uma parte mais curta, mas também tem informações interessantes aí, que a gente consegue associar, inclusive, com as partes anteriores. E agora sim, ele estava um bebê, assim, a gente consegue perceber aí que ele já não entende mais tanta coisa,
que ele já virou uma criança, né? Ele está no jardim de infância, ele está no kindergarten. Então a gente já percebe uma mudança completa da vida do Benjamin. Então a gente percebe aí, a gente tem 3 momentos da vida dele: o momento que ele já é idoso, o momento que ele já está adulto e o momento que ele está literalmente um bebê, que foi justamente o contrário do ciclo, né, natural da vida humana. Então a gente tem esses 3 momentos aí. Então, num texto em geral, a gente já conseguiu compreender as informações mais importantes. Vamos fazer a leitura das questões e voltar no texto sempre que for necessário para responder. Aí vocês vão ver que vai ser muito mais tranquilo de responder, gente. Ó, questão 1. O casal Button toma uma decisão considerada ousada em relação ao tempo em que vive. Indica a decisão tomada pelo casal. Em seguida, retire do texto, em inglês, a expressão que evidencia que o casal estava à frente do seu tempo. Então, ó, a gente já tem aqui um encaminhamento direto sobre o que o enunciado está pedindo. Então, a gente primeiro tem que identificar a decisão tomada pelo casal. Vamos voltar lá. Qual foi no primeiro parágrafo que a gente tem essa resposta? Qual foi a decisão tomada pelo casal que indica até que eles estão à frente do seu tempo? É uma expressão, né, que eu mostrei para vocês hoje, inclusive, essa expressão, no material lá. Destaquei ela para vocês. E a gente já tem aqui, ó, no nosso texto de hoje. Qual é a decisão que mostra aí o casal que ele está à frente do seu tempo? Qual foi essa decisão que não era comum? Eles decidiram ter o bebê no hospital. Ahead of time. Perfeito. Então a gente tem aqui, ó. The first babe should be born in a hospital. Essa é a parte que destaca pra gente a decisão, né, que eles tomam ali, que mostra que eles estavam à frente. Inclusive, essa parte aqui explicita isso, ó. This was the first experience with the charming old custom of having babies, né? Então, isso dali era algo que ia contra o costume de ter bebês naquela época, né? A gente pensa que ali eles estão em 1860, então realmente é algo que não era comum para aquela época. E a expressão que, inclusive, eu até trouxe hoje para vocês é esse ahead of style, mas vocês poderiam botar 50 years ahead of style também. Tudo isso estaria correto. Mas a gente tem aí o ahead of style como sendo a expressão. Que é isso que vocês colocariam para responder aqui. Então, a decisão tomada é a decisão de ter um bebê no hospital e vocês iam retirar ali aquela expressão que a gente acabou de destacar ali novamente. Que aí vocês podem botar só o ahead of style ou 50 years ahead of style, fica aí a critério de vocês. Mas as duas formas estariam corretas. Que a expressão é essa. Viu? Foi tranquilo. A UERJ costuma fazer dessa forma mesmo. E a gente já tem a segunda. Roger Button nutria um sonho em relação à criança que ia nascer. No entanto, a realização desse sonho estava condicionada à concretização de uma expectativa. Explicite a expectativa e o sonho de Miss Button. Tá vendo, gente? O próprio enunciado já dá todas as informações que a gente precisa saber. A gente não precisa se preocupar em entender coisas ou ser super mirabolante, esperando coisas super difíceis ou indo muito além do que é pedido ali. Porque o próprio enunciado já dá total direcionamento para a gente. E a gente já conseguiu fazer essa inferência das informações com essa leitura inicial que a gente fez. Ok, e aí a gente agora volta lá para pegar a informação específica, que é sobre a expectativa e a realização do sonho do Miss Button, que também está no primeiro parágrafo. Já dou aí essa dica para vocês, que está no primeiro parágrafo também, essa informação. Qual era a expectativa do Miss Button e o que para a realização desse sonho dele, qual era a condição, né, que estava ali implícita. Ele tinha expectativa de que fosse um menino para colocar ele na faculdade. Exatamente. Então, o sonho do Miss Button era, tá aqui, ó,
mandar o filho dele para Yale College em Connecticut. E para a condição disso seria ser o bebê, né? Ser um bebê, ser um menino, né? Um bebê. Então tinha que ser um menino para ele conseguir mandar a criança para Yale College em Connecticut. Qualquer resposta que tenha relação a isso está correta. Roger esperava que seu filho fosse um menino para realizar o seu sonho de vê-lo na Universidade de Yale. Perfeito. Inclusive, muito bem colocada a sua resposta, completíssima. Muito bem. Então, a gente já tem aqui, ó, a resposta da 2 é essa daqui. Deixa eu colocar aqui, destacar para vocês também. A resposta da 2 a gente tem aqui também, tudo no primeiro parágrafo. Tá vendo? Tranquilíssimo. Então, a gente tem a expectativa e o sonho. Expectativa, ser um menino. Sonho, ir para a Universidade de Yale. Roger Bottom manifesta sentimentos diferentes antes e depois do nascimento da criança. Identifique esses dois sentimentos. A gente já conseguiu fazer a inferência dessa parte naquela leitura inicial que a gente fez. Mas vamos voltar lá para a gente conseguir retirar de forma mais específica e relembrar. Então, ele estava com um certo sentimento antes da criança nascer, né? E depois que ele viu que a criança nasceu, qual foi a reação dele? Também está nessa primeira parte aqui, gente, ó. Essa segunda parte aqui, segundo parágrafo, tá narrando todo o sentimento que o Miss Bottom, que o Roger Bottom tem antes do nascimento. E a partir daqui, ó, não, a partir daqui a gente já entende um pouquinho a reação dele, né? No pós. A gente entende aí qual foi a reação dele. Então, antes, né, ele viu, ele estava bem nervoso, ele estava, de certa forma, feliz ali, né, com o nascimento do filho, estava ansioso, pode botar isso, né? Ansioso, nervoso, estava com expectativas, e depois ele ficou confuso, ele ficou indignado. Exatamente. Então, vocês poderiam colocar a resposta de vocês, teria que estar entre essas aí. Exatamente. Então, antes do nascimento, ele estava nervoso, ele estava ansioso, e depois ele ficou até com certa raiva, né? Então, vocês poderiam colocar tudo isso, ó. Ele ficou assustado, ele ficou confuso. Então, todas as respostas de vocês deveriam estar aí entre essas partes. Então, a gente tem aqui e aqui, que tudo isso aqui meio que está mostrando qual era a reação do Miss Bottom, né? Antes e depois do nascimento. Então, a gente tem aqui e aqui as respostas. Perfeito. E a gente já conseguiu fazer essa inferência na nossa leitura ali inicial, né, sobre sentimentos. Agora está um pouquinho mais específica, o Erge veio aqui agora cobrando para a gente algo mais específico, é algo que inclusive a Erge adora fazer, que está aqui. She rose to her feet and seemed about to fly from the hall. Se a palavra sublinhada for suprimida, haverá alteração no sentido anunciado. Então a gente já sabe que altera. Então, a gente já vai com isso na cabeça. Explica essa alteração de sentido comparando as duas construções, com e sem a palavra about. Então, se eu falo, she rose to her feet and seemed about to fly from the hall, e she rose to her feet and seemed to fly from the hall. Quais são os sentidos que esse about traz aqui pra gente? Aqui é uma pergunta mais específica, cobra uma atenção maior e um conhecimento maior aí de vocês, né? E aí, com e sem a palavra about. A UERJ costuma fazer muito isso, coloca phrasal verb, coloca conectivos e pede para vocês verem a diferença ou destacar o significado. Então, assim, é importante a gente estar treinando questões assim, porque é algo que a UERJ faz praticamente em todas as provas, gente. É batata. Sempre tem questões assim na prova. Então, esse about ali, né? About to fly from the hall, ou só fly from the hall. Qual o sentido que a gente tem aí, né? Nessas duas construções. Se vocês não souberem também, vocês podem falar, que aí eu explico para vocês, tá tranquilo. Que essa questão é um pouquinho
mais específica, né? Com a palavra about, a enfermeira parecia estar a ponto de voar. Sem a palavra, a enfermeira parecia voar. Exatamente, muito bem colocado, Cauana. É isso mesmo. Então, quando a gente coloca o about aqui nesse contexto, tá, gente? Não é sendo geral e falando que todo contexto que tiver o about sempre, não. Mas quando a gente coloca esse about aqui nesse sentido, dá essa ideia de estar prestes a, né? Estar quase voando, né? Nesse sentido ali da frase, é voando pelo corredor, né? Então parece que ela está a ponto de voar. Se eu tiro o about, fica no sentido mais literal mesmo. Entendeu? Então, esse about to, né, o about, a construção about to dá sempre essa ideia de parecer ou estar a ponto de fazer alguma coisa. Sem o about, você dá um sentido mais literal para a frase. Então, você colocaria como se ela estivesse literalmente voando ali pelo ambiente. Mas se você coloca esse about to, sempre que você usa esse about to, é nesse sentido de você estar prestes a fazer alguma coisa, né? A ponto de fazer alguma coisa. Então, essa construção about to, né, junto com to, sempre dá esse sentido de você estar prestes a realizar alguma ação. Então, é isso que vocês teriam que destacar ali na hora de responder, né? Então, about to. Eu vou trazer uma aula só com essas questões de phrasal verbs, né? Com essa mudança de sentido, de suprimir ou de referências, porque a UERJ costuma cobrar muito isso, mas já deixo aí como dica desse about to e seu sentido ali na frase. Vocês colocaram corretinho aqui nos comentários, porque esse com about dá essa ideia mesmo mais fantasiosa, como você colocou, e sem o about é mais literal. É nesse sentido mesmo. Então, perfeito, muito bem colocado aí a resposta de vocês. Ó, a UERJ é mestre em fazer questões assim. Essa prova aqui é ótima, porque justamente na aula de hoje eu trouxe esses pontos para vocês. E a gente tem mais uma questão aqui, ó. It doesn't seem like a joke to us. Identifique o referente de cada pronome sublinhado. Eu vou trazer uma aula para a gente fazer só isso daqui, praticar isso. Se eu retirar tal termo, o que que significa? Essa palavra aqui faz referência ao quê? Porque a UERJ costuma cobrar muito isso, né? E aqui a gente tem essa cobrança. Então, vamos voltar lá para a gente conseguir identificar os referentes do it e do us. A gente tem aqui, ó, eles até falam para a gente que é na linha 19, né? Pegando o contexto, aí a gente não pode fugir, a gente tem que entender o contexto, né? Então, esse it, o que que é, e o us, quem que é? Tá fazendo referência a quem? Né? Esse it e esse us. Qual é a referência ali? Aqui pessoas ou situação ou que fato, né? Que a gente tem aqui é logo depois do Miss Button encontrar o seu filho recém-nascido, em vez de encontrar um bebê, ele encontrou um homem adulto, né? E aí a gente tem aqui a frase, né, da enfermeira que responde ele ali e fala: It doesn't seem like a joke to us. Vocês praticarem questões assim é muito interessante, gente, porque são questões que sempre caem na UERJ. De uma forma ou de outra, a UERJ coloca muitas questões assim. Aí a gente tem os dois pronomes, it e us, e a gente está querendo entender aí a referência de cada um. Conseguem responder essa? Precisam de alguma ajuda? It diz sobre seu filho ser um idoso, o está se referindo ao hospital, equipe de médicos, perfeito, é isso mesmo. A gente pegando aqui o contexto, a gente está vendo, ele acabou de entrar no quarto, ele vê que tem um idoso, uma pessoa que parece ter, assim, 70 anos de idade, enrolado no cobertor, né, ele vê que tem um cabelo, assim, branco, aí ele vê que tem até barba, né, tem bird aqui, beard, e aí ele vai, a primeira reação dele foi perguntar se ele tá maluco, né,
Aí ele fala, is this some ghastly hospital joke? Isso é alguma piada do hospital, né? A reação dele é alguma graça do hospital, alguma pegadinha que vocês estão fazendo? E aí a enfermeira responde, isso não parece uma piada para nós. Então esse it, que é o isso, é o fato do bebê recém-nascido, é o fato do bebê recém-nascido ser um idoso. Então, vocês poderiam botar que o it está fazendo referência ao nascimento da criança e ao fato de ser um idoso e não uma criança, e o us está se referindo ali a toda a equipe, né, de médicos, enfermeiros e todos que estavam presentes ali na hora do nascimento. Então, a resposta de vocês tem que estar aí em torno desses dois pontos. E aí tá aqui, it se refere quando Miss Bottom viu seu filho, que era um idoso, perfeito, e us se refere aos funcionários do hospital. É exatamente isso. Então, a gente conseguiu aí responder também, aí a gente consegue pegar isso pelo contexto também, né? Aí fica tranquilo. Aí a gente tem agora aqui, the process was continuing. A narrativa descreve o processo pelo qual passa o personagem Benjamin Button ao longo de sua vida. Nomeie esse processo e cite duas de suas manifestações. Nomeie também o sentimento que ele nutria a respeito desse processo. Agora a gente tem aqui uma questão que a gente precisa retirar informações importantíssimas, então a gente vai voltar lá para pegar essas informações. E é mais de uma. Então, primeiro, a gente vai ter que nomear o processo. Isso daqui vocês já me responderam quando fizemos ali as perguntas em relação a cada parte do texto. E é aquela parte 2, né, do texto. Então, é para vocês verem qual o processo que estava acontecendo ali com o Miss Bottom, né, que ele percebeu, e duas manifestações desse processo que ele estava vivendo. A gente tem várias manifestações aqui, ó. É nessa parte aqui que a gente tá falando. Então, qual era o processo que vocês me falaram que estava acontecendo aqui com o Benjamin, gente? O que a gente descobriu que estava acontecendo aqui com ele, né? Aí, isso daqui, ó, isso daqui são exemplos de coisas que estavam acontecendo com ele, inclusive. Ó, vou destacar aqui para vocês. Ó, isso daqui também é importante, que é basicamente o processo. Deixa eu realçar também, ó. Tudo a gente encontra no texto. O processo é exatamente isso, o rejuvenescimento. Ele estava literalmente ficando mais jovem. Então, esse é o processo que vocês vão colocar. E alguns exemplos desse processo, né? Dessas manifestações desse processo. O que ele estava reparando ali, gente? Está tudo nessa parte aqui, ó. O que ele estava percebendo de mudança ali para ele perceber que ele estava rejuvenescendo? Ele se viu com uma aparência, né? Ó, as manifestações que a gente vai colocar aqui são qualquer um desses exemplos aqui, que ele reparou que as rugas dele, né, estavam suavizando, né, que ele coloca aqui. Ele coloca aqui também que a pele dele estava ficando mais firme, mais saudável. Ele fala até que estava ficando com um pouquinho de cor, né, na pele dele, né? Então o cabelo dele estava escurecendo, em vez de antes estava, né, num tom mais grisalho, mas agora não, agora estava escurecendo. Então, assim, essas mudanças que vocês têm colocado, duas manifestações, é exatamente isso. Inclusive, aqui ele colocou exatamente, ó, he was growing younger, que é essa questão do rejuvenescer, né? Então, manifestações desse processo que está citado aqui nessa parte são esses exemplos. O fato dele estar no jardim de infância não está presente nessa parte aqui do texto, né? Nessa parte aqui do 2. Então, não recomendaria você colocar esse ponto específico, mas esses outros pontos que ele foi destacando aqui, né? Sobre o cabelo dele estar escurecendo, sobre
as expressões, as rugas dele estarem ficando menos marcadas, a pele dele ficando mais firme, até um pouquinho mais com cor, né, mais saudável. Ele também colocou aqui que... Ai, gente, ele colocou tanta coisa. Que ele estava ficando mais saudável. Então, colocar todos esses pontos, vocês podem colocar aí, que vão estar corretíssimos. E como ele estava se sentindo, Cauana já colocou aqui pra gente, que Benjamin estava inquieto por não entender a sua condição. Ele estava se sentindo exatamente assim, né? Que ele coloca aqui, ó. É... Aí aqui, ó. Instead of being delighted, he was uneasy. Então, a gente tem aqui o jeito que ele estava se sentindo em relação a todo esse processo. Então, em vez de ele se sentir, tipo assim, aliviado ou feliz, de certa forma, com esse processo, ele estava o quê? Ele estava inquieto, ele estava apreensivo, ele estava nervoso, ele estava... até mesmo esse anis é aquele certo enjoo, sabe? Certa aversão a tudo isso. Então, é essa forma aí que vocês teriam que colocar que ele estava se sentindo, né? Que em vez de se sentir bem, ele estava se sentindo confuso, inquieto e nervoso com toda essa situação, que estava toda essa mudança, esse processo que ele estava passando. Então, essas informações estão todas aqui, e aí a gente consegue extrair dessa segunda parte aqui do texto. Então, a gente consegue responder tudo que foi pedido aqui na questão 6. Então, o processo é rejuvenescer, manifestações a gente já citou, e o sentimento dele é esse sentimento de dúvida, de apreensão, de nervosismo, de inquietação, qualquer coisa que vocês quiserem nomear que tenha relação com isso. Perfeito. Aí a gente tem aqui a vida peculiar de Benjamin Button e as dificuldades que enfrenta se relacionam com a disparidade entre sua idade cronológica e sua aparência. Descreva sua aparência logo após o nascimento. Em seguida, identifique duas dificuldades enfrentadas pelo personagem quando estava na pré-escola. Então, a gente vai voltar lá no texto e ver a descrição sobre como ele era assim que ele nasceu. Aqui a gente tem toda essa descrição, ó, de como ele era assim que ele nasceu. A gente tem aqui, ó, nessa exata parte, a gente tem a descrição dele. E aqui no final a gente entende como ele se sentia, né, ali no jardim de infância. Duas dificuldades que ele enfrentou ali no jardim de infância. Então, vocês vão tirar dessas duas partes do texto. Então, qual era a aparência dele assim que ele nasceu? A gente viu ali que quando ele estava rejuvenescendo, né, ele já estava melhorando, tendo outras mudanças. Mas assim que ele nasceu, qual era a aparência dele? Tá bem nessa parte aqui, que eu marquei para vocês. E nessa última parte aqui falam de duas dificuldades que ele enfrentou. Então, vocês podem colocar aí conforme vocês identificarem no texto. Tudo que a gente viu aqui, a gente encontra facilmente no texto, só fazendo esse exercício de ler a questão e voltar, ler a questão e voltar. Ao nascer, a condição de Benjamin fazia ele se parecer com um senhor de 70 anos, perfeito, com barba longa e cabelos brancos. Perfeito. Assim que ele nasceu, ele tinha essa aparência que a gente vê aqui, ó. Ele fala, there sat an old man apparently about 70 years of age. Então, estava sentado um homem de aparentemente 70 anos de idade. Ele tinha ali um cabelo praticamente branco, né? E ele tinha ali do seu queixo saindo uma barba, né? E tinha também essa questão aí do... Ai, gente, como que fala? Não tô conseguindo trazer. E aí a questão dele não ter força, ele ser... Ai, meu Deus, como que fala isso, gente? Ele não ser ereto, né? Ele tá assim, sentado dessa forma. Tranquilo. E aí a gente tem toda essa descrição da aparência dele. Agora, indo ali para a parte do jardim de infância, como ele se sentia, né? Aí é pra gente tirar duas, né? Acho que eram duas. Duas dificuldades que ele enfrentou ali quando ele estava no jardim de infância. Aqui tem até mais de duas coisas, né?
but he was too little now to understand what the bright shiny strips of paper were for. Já é uma dificuldade. He cried because the other boys were bigger than he. Já é outra dificuldade. And he was afraid of them, né? Complementa. E the teacher talked to him, but though he tried to understand, he could not understand at all. É outra dificuldade também. Mas vocês só precisam de duas, então pode destacar duas aí, dessas dificuldades aí que a gente acabou de ler. Ele se sentia amedrontado por ser menor que os outros garotos e por não entender as falas do professor. Perfeito. Então é exatamente isso. Vocês podem colocar isso daí. Que é o medo das outras crianças e o fato delas serem maiores que ele não entender nada, ele não saber o que os materiais escolares serviam. Então, todas essas dificuldades aí estão descritas aqui nessa última parte do texto e vocês poderiam selecionar qualquer uma delas para colocar ali na questão. Gente, perfeito. Então, a gente conseguiu já destrinchar toda essa primeira parte aqui da prova, né? A gente respondeu aí toda a primeira parte com base nesse texto que a gente fez a leitura. O que vocês acharam? Conseguiram acompanhar? Conseguiram responder? Tiveram questões mais específicas, mas ainda assim eu acho que foi tranquilo. A gente vai praticar um pouquinho mais elas nas próximas aulas, essas que tiveram essas expressões aqui, né? E foram mais específicas no inglês, mas tá vendo como a prova da UERJ ela tem um padrão? Se você seguir ele, fazer essa leitura que a gente fez inicial, tá vendo que eu nem me preocupei em traduzir palavra por palavra com vocês, e mesmo assim a gente conseguiu responder? Porque é possível, gente, mesmo a gente não fazendo toda essa leitura aprofundada, se preocupar em traduzir. Tudo bem que eu vou trazer o material na próxima aula para vocês acompanharem, né, a nossa revisão comentada, com tradução, com tudo, mas eu quis mostrar para vocês que dá aí para a gente fazer uma prova muito bem, mesmo não se preocupando em traduzir, só pegando as ideias principais e voltando ao texto para retirar as informações quando é necessário. Então, assim, a prova da UERJ tem esse padrão, ela é tranquila, ela é super possível de vocês fazerem sim, independente do nível de vocês de inglês. Dá para a gente ir fazendo essas inferências e pegando essas informações específicas. O que vocês acharam? Conseguiram responder aí tranquilo comigo? Tem alguma pergunta? Alguma questão? Gente, eu acho que a parte principal é a gente tirar esses preconceitos em relação à prova. Eu nem me preocupei em traduzir com vocês aqui para mostrar para vocês que é possível sim, que vocês se adaptando a isso para dando a prova, vocês conseguem desenvolver ela, independente do texto que cair, porque a gente nunca sabe o texto que vai cair, né? Aí pode parecer mais fácil quando a gente consegue fazer aqui uma leitura junto comigo na aula, mas não, é super possível vocês seguindo esse mesmo método que a gente fez de ler, pegar só os pontos principais, vocês vão conseguir tirar de letra, eu tenho certeza. Então, essa primeira parte aqui da prova, concluída com sucesso. E aí a gente tem uma coisa que a UERJ costuma fazer também, quando ele não coloca um outro texto, seguindo, né, ali essa lógica, ele coloca uma tirinha, coloca uma charge, a UERJ costuma fazer isso também. Aí a gente tem uma charge aqui, né, vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho. E a gente tem aqui, ó, Calvin and Hobbes Travel in Time. Say I've got an idea for your story. No, I thought of a way I won't have to write one. Oh no, hop in the time machine, Hobbs. We are going a few hours in the future. I will have finished my story by then. So we'll just pick it up and bring it back to the present. That way I won't have to write it. Something doesn't make sense here, and I think it's me sitting in this box. Relax, we'll be back as soon as we go. Greetings, 8:30 Calvin Hobbs. I'm 6:30 Calvin. This is 6:30 Hobbs. Charmed. Well, since we're from the past, I suppose you know why we are here. Did you do the homework? Me? No. No? Why not? Because 2 hours ago, I went to the future to get it. Yeah, and here I am. Where is it? That's what I said 2 hours ago. I knew this would never work. Então, a gente tem aqui uma tirinha, que eu acho que só eu achei graça, não sei porquê, gente. Mas vocês conseguiram entender? Querem alguma tradução específica? Qualquer coisa, fala comigo aí no
no chat que eu olho, tá bom? Aí a gente tem aqui essa tirinha e a gente já tem a questão. Em tirinhas, diferentemente de texto, a gente tem que analisar tudo. Então, expressões, palavras talvez destacadas, qualquer coisa assim que possa fazer sentido e mudar, né, qualquer coisa ali pra gente. Mas vamos ver aqui a primeira questão. Com base na leitura dos quadrinhos, indique o plano elaborado pelo personagem Calvin e o que o motivou a elaborá-lo. Vocês conseguem me dizer? Se vocês precisarem de alguma tradução, vocês me falam aí. Mas a gente consegue entender aqui, sim, qual foi o plano que o Calvin teve, ele elaborou, e o que o motivou a elaborar esse plano. Inclusive, tá aqui nesse terceiro quadrinho, ó. Nesse terceiro. Hop in the Time Machine, Hobbs. Aqui a gente consegue entender melhor qual foi o plano que ele teve, o que ele pensou, o porquê que ele teve essa ideia. A gente tem tudo isso aqui. O que vocês conseguem me dizer? Nesse segundo quadrinho, né? Terceiro, não é terceiro. O Calvin queria viajar no tempo para que Hobbes não tivesse que escrever história. Na verdade, o Calvin que tem essa atividade que ele precisa escrever uma história, e para não escrever essa história, ele tem essa ideia de entrar numa máquina do tempo e viajar para o futuro, porque no futuro ele já vai ter escrito essa história, né? Mas a atividade é do próprio Calvin, e o plano que ele elaborou foi viajar no tempo para pegar a atividade já pronta, que ele hipoteticamente teria feito, né, no futuro, e o que o motivou a elaborar foi justamente fugir dessa responsabilidade de fazer esse dever de casa, né? De escrever essa atividade que ele tinha que escrever. Então, essa resposta que vocês... Não tem problema não. Mas são esses detalhes, são essas atenções que a gente precisa ter na hora de responder uma questão, porque faz uma diferença, entendeu? Se lá na hora você colocasse que fosse o Hobbes, a banca poderia implicar e descontar um de décimos à toa de você, entendeu? Mas eu só reforcei para ficar claro, mas eu entendi que foi um erro bobo aí de digitação, tá tudo bem. E Calvin queria viajar para o futuro, ele não quis fazer o seu dever de casa. Então, perfeito. Então, a gente conseguiu ver aí qual foi o plano e o que motivou. Eu também, por isso que eu parei na hora de responder, porque eu confundi quem era o Hobbes, quem era o Calvin. Mas aqui, quando o Calvin está falando, ó, do terceiro quadrinho, ele chama o Hobbes, ele fala, Hope in the Time Machine, Hobbes. Aí foi aí que eu lembrei que ele é o, que ele é o Calvin, o Hobbes é o outro. Mas eu também sempre confundo. Essas confusões são importantes. São importantes, são comuns, né? Principalmente quando a gente já leu um texto anterior e a gente tá no nervosismo, some mesmo, tá tudo bem. I'll have finished my story by then. Apresente o sentido expresso pela forma verbal sublinhada. Em seguida, aponte o referente da palavra then. Como eu falei, a UERJ gosta muito de colocar esse tipo de questões. Então, vamos ver. Esse tempo verbal aqui, I'll have finished. O que ele está querendo dizer para a gente? O que significa? Quase como uma tradução, né? Que ele está pedindo. E esse then está se referindo ao quê? Vocês querem que eu volte lá no quadrinho? Deixa eu voltar lá, porque vai que vocês precisam acompanhar, né? É bom. Onde, ó? Tá aqui, tá no terceiro quadrinho também, ó. I'll have finished my story by then. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Qual é a ação? O que esse then... Exatamente, que ele já teria terminado de fazer a história. Então, esse I'll have finished significaria que a ação, né, que no caso é escrever uma história, já teria sido realizada, já teria sido terminada, já teria sido completa. Qualquer coisa nesse sentido aí, gente, que vocês colocarem está correto. Então, é essa ideia que está sendo expressa por essa forma ali verbal que a gente tem. Will have finished, que é essa ideia do futuro, né? Então, se a gente está tendo essa ideia de futuro, o then vai fazer referência ao quê, né? Então, tá aí nesse sentido também. Já deixo aí a dica.
O Dan também está nesse mesmo. Calvin quer dizer que ele terá terminado de fazer o que ele precisa fazer. O Dan significa, então, que está sendo referido ao tempo futuro. Perfeito. Exatamente isso. Como a gente tem essa forma verbal will have finished, que é futura, né, que mostra que a ação que ele precisa fazer já estará completa naquele momento futuro, o Dan está fazendo referência a esse momento futuro. É isso. Então, qualquer resposta que tiver nesse sentido está corretíssima, gente. A última, explique por que razão o plano de Calvin falhou. Indique ainda a opinião de Hobbes, das 6h30, a respeito desse resultado. Para a gente finalizar aqui, por que que o plano dele não deu certo? E qual era a opinião do Hobbes? Né? Quando ele disse ali, o Hobbes já deu sua opinião logo de cara, né? E depois, lá no final, ele ainda reforçou a sua opinião. Então, para finalizar aqui, gente, o que que a gente consegue? Uhum, exatamente isso. Então, por que que o plano dele falhou, gente? Porque como ele viajou para o futuro, ele não fez ele não fez a história, né? Ele não fez a redação que ele precisava fazer. Então, ele meio que fugiu, né? Não adiantou nada. Então, o plano dele deu errado por conta disso mesmo. Porque o Calvin do passado não fez a história. Então, é exatamente isso que vocês têm que colocar aí. Então, por qual razão falhou? Porque a redação não foi feita por ele no passado, então no futuro não tinha redação pronta. É isso. E qual era a opinião do Hobbes desde o início, quando ele acabou de falar? Ó, ele falou: Something doesn't make sense here, and I think it's missing in this box. Ele ainda fala. O Hobbes, desde o início, estava dando a opinião dele ali, né? O plano do Calvin falhou porque ele já tinha decidido não fazer história no presente, exatamente. Como ele não fez a história lá no momento passado, no futuro não teria como ter uma redação pronta, né, gente? Exatamente isso. E qual era a opinião do Hobbes? Gente, esse primeiro aqui, que é a mesma opinião dele lá quando eles viajam para o futuro, né? A opinião dele não muda, no caso. E a opinião dele ficou aqui explícita nesse quarto aqui, ó. E ele até falou aqui também no último quadrinho, ó. I knew this would never work. Ele ainda falou ali, né? Eu sabia que a opinião do Hobbes é de que não daria certo. Exatamente, é isso aí, gente. Então, a opinião dele é que isso nunca funcionaria, que isso nunca daria certo, que não fazia sentido. Desde o início ali ele falou isso. Então, é isso que vocês colocariam lá também. Conseguiram entender? Então é isso, a gente conseguiu finalizar a prova inteira de 2024. É uma prova tranquila. Agradeço muito, espero que vocês tenham conseguido entender, que eu consiga, que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho melhor a prova, a se sentir um pouquinho mais seguros e não achar que a prova é tão difícil, porque ela não é, gente. Eu juro que vocês conseguem. E é isso, muito obrigada por me acompanharem. E até a próxima aula. Continuem aí me ajudando com a presença de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Tenham um beijo e tenham uma ótima noite. Tchau, professora. A aula foi maravilhosa. Obrigada. Tchau, obrigada a vocês. Obrigada.